Como ser cristão nos nossos tempos? Quais são os desafios? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Quais são as perseguições? E hoje, como nós estamos tratando de nulidade matrimonial, qual é a postura de um cristão nesta situação? Se você conhece alguém que vive essa situação e não está acompanhando o programa, depois você pode acessar o nosso site, o nosso portal Canção Nova. Você vai lá no portal Canção Nova, clica na TV. Quando abrir a tela, vai abrir Programa Trocando Ideias. Clica no Programa Trocando Ideias e você vai ter ali durante essa semana os vídeos desse programa que você pode indicar para as pessoas que você conhece. Mas se o caso é você, quais são as suas dúvidas? Mande para nós, a Aline está ali preparada e no decorrer do tempo, na possibilidade de cada um de nós, nós vamos estar respondendo as suas perguntas. Você está em casa, mas nós temos também aqui representantes seus que pode agora ajudar. Boa noite. Boa noite, Padre Anderson. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Você quem é? Está vindo de onde? Bem-vindo. Eu me chamo Rubenig, sou de Oricuri, Pernambuco. Faço parte do grupo de oração Renascer em Cristo. Estou representando aqui a paróquia Nossa Senhora do Carmo. Muito bem. Qual é a sua pergunta? No Antigo Testamento, Moisés permitiu aos homens prescrever uma carta de divórcio, despedindo a esposa, né? E Jesus, quando questionado pelos fariseus quanto a essa colocação, ele responde que Moisés tomou tal atitude devido à dureza dos corações dos homens. Nós poderíamos afirmar que o Papa Francisco, também assim como Jesus, teve essa sensibilidade de, diante da dureza que há, no tempo que leva o processo de nulidade matrimonial, percebendo o sofrimento das famílias, ele também teve essa sensibilidade, assim como Jesus, e partiu para o sínodo das famílias, buscando uma solução. Muito bem. Jimmy, qual foi essa postura do Papa Francisco? E depois também o Cônego. Eu já tenho em cima dessa pergunta, eu tenho outra pergunta para o Cônego. Jimmy, por favor. Olha, quando Jesus respondeu a pergunta dos fariseus sobre o divórcio, Jesus ele deixou claro da indissolubilidade do matrimônio, né? Ele deixou claro, né? Mas ele também trouxe, né, em Mateus vai dizer que ele trouxe a questão se o casamento ele for lícito ou ilícito. Então, o que o Papa Francisco ele está fazendo justamente com esse olhar misericordioso. Nosso Papa, ele traz esse olhar misericordioso. Ele traz esse olhar da misericórdia de Deus, deste amor que ele tem pela igreja, pelos seus fiéis, para poder, sim, ajudar a essas pessoas, né, que hoje, muitas vezes, carregam grandes fardos pesados, né, sofrimento, principalmente daqueles que sofreram o abandono, né? Principalmente, para poder adiantar, simplificar esse processo, né? Mas Jesus ele deixou bem claro a respeito dessa indissolubilidade, né? Agora, caso o matrimônio ele seja ilícito, está aí a igreja como a misericórdia divina para poder ajudar essas pessoas a encontrarem, né, o caminho para então realmente constatar se ali houve nulidade ou não. Então eu vejo que o Papa Francisco ele mais do que nunca, eu sinto assim que nosso Papa é aquele, graças a Deus, que é latino-americano, ele é aquele que tem que sente com o povo, né? Esse é o significado da palavra compaixão, né? Ele se faz com o povo, ele vê a dor do povo. O Papa Francisco, ele era um bispo, antes de se tornar Papa, que estava presente na vida das pessoas, que visitavam as pessoas, que saía da sua casa para visitar as pessoas, as famílias. Então, mais do que nunca, quantas realidades que ele já não se deparou como estas. Por isso que ele, como pastor da igreja, hoje ele quer
ajudar nesse processo de simplificação, né? Então, o nosso querido Papa Francisco, ele se faz com o povo, ele tem esse coração de compaixão. Mas, infelizmente, padre, né, isso não é nem por causa do Papa, mas, infelizmente, por causa de uma mídia que quer sempre deturpar, de uma mídia que quer sempre favorecer, né, quer levantar polêmica dentro da igreja para dizer que a igreja está se modernizando, que a igreja ela está abrindo exceções, precedentes para poder aceitar, então, entre aspas, a anulação do casamento, né? Infelizmente, a mídia secular ela acaba distorcendo aquilo que é a intenção do Papa, né? Jamais o Papa vai tomar uma decisão sozinho. Ele jamais vai contradizer com aquilo que é a doutrina da igreja. Jamais. Ele sempre vai caminhar com a doutrina da igreja. Mas existe coisas de ordem jurídica, coisas práticas que podem ser resolvidas para poder ajudar essas pessoas. Então, é isto. E os processos mais rápidos, né, até dentro aqui do documento do Papa, ele está elaborado sobre alguns critérios. Um dos critérios é os processos mais rápidos, porém, nos casos em que a nulidade do matrimônio for sustentada por argumentos particularmente evidentes. O que é isso, cônego? Esse processo sustentado por argumentos particularmente evidentes. Bem, existem muitos motivos de nulidade, né? Desde aqueles que são possíveis provar documentalmente, como, por exemplo, um vínculo anterior. Hoje mesmo recebi um processo lá, o sujeito já tinha sido casado na igreja, escondeu aquilo e casou-se de novo na igreja. Evidente que o segundo casamento é nulo. E tem uma prova, um documento, está evidente a nulidade por um documento, por um impedimento de vínculo, um casamento anterior. Como outros também, sei lá, teve uma situação, por exemplo, o sujeito se casou pensando que o filho era dele. E a pessoa sabia que o filho era de outra pessoa na gravidez. E mentiu. E depois nasceu a criança supostamente prematura, mas uma época que a criança nasceu de 9 meses, eles se conheciam há 7. Então, não tinha como, né? Então, ali está particularmente evidente que houve Então, ali são casos que são mais fáceis de serem provados. Sim. Ou quando é impotente também, né, padre? A impotência copulativa já é um pouco mais complicado, né? Um pouco mais complicado. Espécies de perícia, etc., não é dos mais simples, não. Mas os casos assim, existem muitas situações que são realmente evidentes. Certo. Muito bem, obrigado. Aline? Uma jovem que pede para não ser identificada nos escreveu: minha mãe se separou há algum tempo e afirma que quando se casou era muito nova, tinha 16 anos e não entendia o verdadeiro sentido do matrimônio. A idade com que a pessoa se casa, então, pode ser considerado um caso de nulidade? E outros internautas também, como a Jéssica, nos perguntam quais são as principais circunstâncias para solicitar o processo. Bom, ali está por detrás uma questão de imaturidade, né? Essas coisas não se pode responder assim de modo genérico, porque também varia muito de cultura para cultura. Uma coisa é uma pessoa com 16 anos, né, nos esquimós do Ártico, eu não conheço lá, mas assim, numa outra cultura, e outra coisa é na nossa cultura. Tem pessoas que, às vezes, pela vivência, demonstraram que tinham maturidade, que tinham estrutura, pelo menos, para o matrimônio. O modo como assumiram mostra que tinham condições, apesar de serem jovens. Mas tem outras pessoas que não. Então, tem que ser analisado. É difícil, nessa circunstância, dar uma resposta genérica. Tem que ver caso. Normalmente, hoje, regra, a maturidade tem chegado um pouco mais tarde, né? Diz que a adolescência tem se estendido um pouco. Parece-me que as pessoas têm crescido muito intelectualmente
e tem ficado uma certa defasagem no amadurecimento, tudo. Mas também não se pode colocar uma regra. Também não se pode exigir para a pessoa se casar uma maturidade, de um bom senso, de uma prudência excepcional, de um discernimento assim dos ótimos aí que os eleitos do céu têm, né? Porque o matrimônio é uma realidade humana. Agora, efetivamente, tem pessoas que estão muito abaixo da média, né? Tem assim, você vê que não tinha noção do que estava fazendo. Então, não precisa ter aquela perfeição que só alguns têm. Mas Porque também às não vezes pode... vou dizer assim, agora a nível pastoral, o senhor como padre também deve ter vivido já experiências assim, de um casal de jovens, bem jovens ali, de seus 16, 17 anos, e que a filha engravida. E aí a mãe, por causa da gravidez, chega até nós como padre e fala, padre, minha filha vai se casar, eu quero que o senhor faça. Qual que é a postura do padre? Porque aí agora entra numa situação um pouco delicada também para o padre. Ele faz esse casamento, não faz esse casamento, qual o conselho que ele deve dar? Porque aí é o prato. Não faça. Sim. Não ser coagido a assumir estado de vida é um direito fundamental do ser humano. Ótimo. Ninguém pode ser coagido a escolher um estado de vida. É um pecado grave forçar a pessoa a escolher um estado de vida. A pessoa tem que ter imunidade a qualquer coação na escolha. Agora, às vezes as pessoas falam, mas quando eu me casei eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Claro, se passaram 20 anos, supõe que ela adquiriu mais maturidade. Nem seria normal que tivesse. Agora, também não pode a pessoa estar ali com assim, muito além, né? Muito aquém, né? Então, acho que é a questão. Isso tem que ficar bem claro até para nós pastores, porque são situações que se tornam, às vezes, cada vez mais comuns. Agora, a situação é técnica. Por exemplo, já vi situações de matrimônios que, quando a gente foi estudar, foi analisar, descobriu, por exemplo, que o padre que assistiu, que abençoou, que celebrou, entre aspas, não tinha faculdade para fazer. Então, o matrimônio foi nulo por um motivo que nem se imaginava. Então, tem que se olhar, é uma coisa técnica. Implica a questão do rito católico, por exemplo. A Igreja Católica tem vários ritos. A norma para os ritos não é a mesma. E quando casam pessoas de ritos diferentes, tem que seguir a norma dos dois códigos. Às vezes, o padre nem sabe disso, a pessoa nem sabe que é de outro rito. Porque a pessoa, por exemplo, pode ter sido batizada no rito latino, mas se tem ascendência paterna de rito oriental, ela pertence ao rito oriental. Então, é técnico, tem que olhar cada situação, e eu recomendo nunca dizer, é certeza que não é, a gente vai ver, a certeza chega no final. Como também não tem nem chance, porque às vezes vai olhar, se descobre coisas que não se pensava. Por isso, processos mais rápidos, nos casos em que a nulidade do matrimônio for sustentada por argumentos particularmente evidentes, e esses argumentos são argumentos técnicos e que precisa ver caso por caso, né? Nós não podemos aqui dar uma sentença, já que nós estamos dentro de uma linguagem jurídica, nós não podemos dar uma sentença que todos os casos vão ser iguais, todas as pessoas elas adquiriram, contraíram o matrimônio de uma maneira correta ou de uma maneira igual. Não, cada caso é um caso, por isso que isso precisa ficar bem claro. E depois também implica em coisas reservadas, que às vezes a pessoa, como implica em duas pessoas, às vezes a pessoa nem está sabendo da situação da outra. Então a gente escuta uma pessoa, depois escuta a outra, e às vezes fica sabendo de coisa que a primeira pessoa não sabia. Então, e também não falou para as pessoas de fora. Mas como aquele lá que parecia? Parecia, só que tem coisa que você não sabe da missa metade. Então tem outras circunstâncias, às vezes, que... Muito bem. Temos tempo ainda? Temos. Minha diretora está me dando tempo hoje. Aline. Que bom, né, Aline? Porque normalmente ela nos tira o tempo, mas hoje ela deu um joia assim. Temos tempo, generosa. Aline. Uma pessoa que também pede para não ser identificada pergunta:
Ela gostaria de saber com relação às pessoas que estão divorciadas e vivem em segunda união. Se é correto darem aulas de catequese, formação de batismo e fazerem leituras. É correto participarem ativamente das atividades da paróquia? Aí agora eu quero a resposta dos dois, mas eu começo com o cônego e aí depois o Jimmy completa. É permitido, não é permitido? É correto, não é correto? É lícito, não é lícito? Bem, eu sigo a postura do jurista. Tudo que não está expressamente proibido é permitido. Uhum. Então não existe uma proibição clara disso. Não tem, não conheço. Ótimo. Inclusive, no Famílias em Pé, existem membros do Famílias em Pé que é casal de segunda união, né? Então, não tem, a gente tem alguns cuidados e zelo, né, para preservar a própria pessoa, o próprio casal, né? Mas se ela se sente bem, né, se ela, na paróquia há esse trabalho, por isso que é importantíssimo o trabalho da pastoral do segunda união, porque ela é como aquela que vai intermediar para que este casal tenha essa acolhida dentro da igreja. Porque muitos querem servir. Quantos casais de segunda união estão querendo servir a igreja? Querem ajudar? E eu vou ser sincero, padre, muitos casais que eu conheço de segunda união, a sede é tanto, o desejo de santidade é tanto, de buscar, muitas vezes dá mais exemplo daquele que tem toda a possibilidade de viver uma vida santa, né? Então, esse desejo de servir, de se doar, não existe. Pelo contrário, gente, isso aí é muito óbvio. O que vai nos salvar é a caridade, não é o nosso egoísmo. Então, servir na igreja, ajudar, sendo catequista, ajudar nas pastorais, isso é exercer a caridade, né? A gente não pode cair na hipocrisia, né? Muitas vezes a gente acaba caindo na hipocrisia ou pondo fardo em cima de outras pessoas, não permitindo que aquela pessoa tenha esse direito de exercitar a caridade para com o outro, né? Um dos ensinamentos maiores que o Papa Francisco ele deu nesta exortação apostólica do Evangelii Gaudium, é falando justamente sobre a caridade. Nós precisamos largar o egocentrismo, largar as nossas, tirar o nosso olhar do nosso umbigo, das nossas misérias, das nossas fraquezas e, de fato, colocar a mão na massa, arregaçar as mangas e servir. As pessoas hoje precisam de Deus. Então, você que é casal de segunda união, tem espaço sim para você. Você pode participar do terço dos homens, né? Olha que beleza em Aparecida, né? Eu tenho viajado pelo Brasil, esse ano viajei bastante. Quantas paróquias hoje têm o terço dos homens e que fazem esse trabalho belíssimo nas famílias? Você pode se integrar a vários pastorais, a vários movimentos e ser bem acolhido. Por isso que a pastoral de segunda união, ela é essa ponte que vai te introduzir nos serviços pastorais, para que você possa, na liberdade, participar daquele movimento que você se sente à vontade, que você se sinta bem. Então, tem sim, graças a Deus, tem muito espaço dentro da igreja para que você possa servir. Muito bem, eu quero, já que tem muito espaço para você servir, eu quero fazer já um convite para você se organizar e vir passar o seu fim de ano na Canção Nova. Padre, mas eu passo o Réveillon na casa dos meus familiares. Calma, eu estou falando o fim de ano todo na Canção Nova. Nós temos vários eventos acontecendo em dezembro, a começar pelo Osana Brasil, que está chegando. Osana Brasil, que já é um dos maiores acampamentos da Canção Nova aqui em Cachoeira Paulista. E com a graça de Deus, esse acampamento, ou este nome, acontece já em vários países, né? Eu quero dizer aqui Osana Londres, quero dizer Osana Japão, e Osana Alemanha, e vários Osana, mas o Osana Brasil está já chegando. Por isso, se organize para que você possa estar aqui nos dias
4, 5 e 6 de dezembro, mas também você pode estar aqui na missa pelas famílias, passar o Natal conosco e, por que não, passar um acampamento de fim de ano diferente, um Réveillon diferente. No lugar de você ir pular 7 ondinhas, venha para cá, para a Canção Nova, louvar e agradecer a Deus todo o ano que nós tivemos e entregar o ano de 2016 também nas mãos de Deus. Vem para cá, passar conosco este fim de ano. Fim de ano é na Canção Nova. Nós temos mais 3 minutos, mas agora não dá mais tempo. Aline? Aline, então já começo com você, Aline, para você já dizer aí o seu tchau para todo mundo, né? Quero agradecer a todo mundo que participou. Muitas pessoas, infelizmente, vão ficar sem resposta aqui no programa, mas a gente sempre tenta dar aí um respaldo e um retorno também pelas mídias que você utilizou, então fique ligado. E no próximo programa, quem sabe, a sua participação vem ao ar. Muito bem, obrigado, Aline. Os seus questionamentos foram respondidos, Aline? Muitos deles, viu, padre? Muitos deles. Foi esclarecedor para você também? Extremamente. Muito bem. Deus abençoe, Aline. Amém. Cônego, muito obrigado pela sua vinda, né, as suas palavras finais, algum esclarecimento a mais que o senhor queira dar. Muito bem, esteja à vontade. Eu digo assim que a separação é um mal. Melhor seria se as coisas fluíssem de modo diferente. Agora, dado a certas circunstâncias, a gente tem que lidar com essas circunstâncias e, nessas circunstâncias, tentar ver o que é possível, fazer o melhor, né, dentro de uma situação difícil, dolorosa. Bom seria o dia que não precisássemos mais nada disso, né? Quando o Senhor chegar e que se encerrem todos os conflitos, as portas né? dos tribunais eclesiásticos. Mas até lá, o que se pode fazer é uma tentativa de auxiliar num caso doloroso, né, que precisa ser feito. Muito obrigado pela sua presença. Jimmy, também muito obrigado pela sua presença. Suas palavras finais, Jimmy. Complementando o que o padre, né, o cônego diz, nós da Famílias em Pé, padre, nós como igreja, né, porque a igreja sempre vai lutar pela família, né? E nós queremos nos antecipar para que não ocorra justamente a separação. Enquanto nós tivermos essa esperança de lutarmos para que os casamentos não venham a ruir, nós vamos estar lutando, né? Vamos lutar, vamos rezar, vamos atender, vamos fazer o possível e o impossível para que esse casal não venha a se separarem, né? Mas, se acontecer, também nós vamos estar ali podendo auxiliar para encaminhar essas pessoas, né? Para, de repente, de fato, ali, talvez não houve o sacramento, né? Então, é importante que se veja, que vá até um tribunal. Mas nós queremos lutar pela família, né? Para aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é desígnio, aquilo que desde a criação, o que Deus uniu, o homem não se separa. Muito bem, muito obrigado. E eu quero aqui agora, com a lista, citar Ouricori, Pernambuco, Deus abençoe, Itapeva, São Paulo, Taubaté, São Paulo, Santos, São Paulo, São José do Rio Preto, São Paulo, Passos, Minas Gerais, Petrópolis, Rio de Janeiro, vai dando tchauzinho assim enquanto eu vou falando, que as câmeras vão pegando, Rio de Janeiro, capital, Alagoinhas, na Bahia, Ituverava, São Paulo, Divinópolis, Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais. Que Deus abençoe a cada um de vocês e você que nos acompanhou. Quais são as suas dúvidas? Vamos trocar ideias e que Deus possa nos abençoar para que possamos hoje e sempre. Vou ficar em pé, isso, câmera pega aí, para que nós possamos nos colocar sempre na presença de Deus, pedindo que Ele que é a verdade, tire do nosso coração toda dúvida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.